para que você não perdesse nenhum culto, para que você não perdesse nenhuma das partes dessa série de mensagens, para que você seja muito abençoado pelo Senhor. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar mente, coração, tem o poder de transformar nossas vidas. E essa série, particularmente, vai ser uma série muito boa. Pastor, acredito que não por coincidência o senhor pregou sobre vulnerabilidade, né, semana passada, e a gente lê esse texto que a gente vai ler aqui, e a gente percebe como a gente é vulnerável. Como falta de nós, como nós precisamos melhorar, como nós precisamos nos parecer mais com Jesus. Então não foi à toa que o senhor pregou a semana passada sobre vulnerabilidade, e esse texto mostra para a gente como nós precisamos do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 10. Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 10. Amém? Muito obrigado, Cristão. Esse cara é fera demais. Irmãos, eu esqueci dos nossos visitantes. Você que nos visita hoje pela primeira vez, nós queríamos te conhecer e honrar a sua vida. Você que nos visita hoje pela primeira vez, nós queríamos pedir um favor para você. Levante suas mãos, a gente quer te conhecer. Amém, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Uma salva de palmas. Glória a Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Para nós é um prazer enorme recebê-los aqui. Sintam-se à vontade. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem contar com a gente. Nós somos um lugar para vocês chamarem de lá, para vocês chamarem de família. Aqui vocês têm pessoas para contar, pessoas para chorar com vocês, pessoas para se alegrar com vocês. Então, sintam-se à vontade, sintam-se em casa. Eu queria pedir mais um favor, levante suas mãos novamente, só para o pessoal, pode levantar suas mãos, por favor, para o pessoal ali, nossos voluntários, se entregarem uma caneta, e bem à sua frente tem uma ficha verde e branco, da cor do coxa, e você preenche essa ficha aí, por favor, que a gente quer te conhecer, a gente quer entrar em contato com você. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais um pouco. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ouvirmos, falarmos da sua palavra, falarmos do Senhor. E obrigado pela oportunidade, Senhor, de sermos transformados por essa palavra. Esse é o nosso pedido hoje, Senhor. Transforma os nossos corações, a nossa mente com a sua palavra, Senhor, porque ela nos transforma. E que nós saiamos daqui, Senhor, transformados por ela, transformados pela sua presença, pelo seu nome, Jesus. Essa é a nossa oração. Em teu nome nós oramos, Jesus. Amém? Irmãos, bem-aventurados. O que significa bem-aventurado? Qual é o significado disso? Bem-aventurado é basicamente feliz. Ou seja, felizes são aqueles que são pobres de espírito. Felizes são os que choram. Felizes são os humildes. Felizes são os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado quer dizer feliz, alegre, satisfeito, feliz. Felicidade. E tem até um livro
que eu li recentemente, do Billy Graham, que o nome do livro era O Segredo da Felicidade. E o tema do livro, basicamente, o conteúdo do livro era falando sobre as bem-aventuranças. E isso é muito real para nós. Nós vivemos em uma sociedade em que se busca muito por felicidade, né? Por alegria, por paz de espírito, mas a palavra mostra para a gente que felizes são somente aqueles que são iguais a Jesus. Como eu disse no início, essas bem-aventuranças são simplesmente características de Jesus. Jesus, ele veio falando de cada dessas bem-aventuranças, mas também ele praticava, ele era cada uma dessas bem-aventuranças aqui, Jesus possuía, Jesus era. Então Jesus era humilde, Jesus era manso, Jesus chorava, Jesus era puro de coração, eram características de Jesus. Isso aqui era o caráter de Jesus. E essa série de mensagens vai ser muito importante para nós, porque vai pegar na nossa raiz, sabe? Vai pegar onde dói, nas nossas características, nas nossas falhas, sabe? Porque a gente vai olhar para Jesus e vai ver Jesus humilde, e a gente vai olhar para nós mesmos e nós vamos perceber que nós não somos como Jesus. Mas a palavra de Jesus diz que nós devemos ser iguais a Ele, e nós vamos falar sobre isso nessa mensagem. Então, bem-aventurado significa feliz. As bem-aventuranças, elas são o caráter de Cristo, mostra para a gente o que Jesus era e também o que nós devemos ser. O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: imitem a mim como eu imito a Cristo. E essa aplicação é para nós também. Nós devemos imitar a Jesus Cristo, nós devemos ser iguais a Jesus Cristo. E como que nós seremos iguais a Jesus? Praticando todas essas bem-aventuranças, sendo igual a Jesus, sendo e praticando todas essas bem-aventuranças. E para quem é essa bem-aventurança? Essa palavra que você está falando aí, meu irmão, é para quem? É para todos. Todos aqueles que se dizem cristãos devem praticar cada bem-aventurança dessa daqui. E isso aqui não as bem-aventuranças não são opções como um à la carte, que a gente vai no restaurante, eu quero ser humilde e eu quero ser puro de coração. E eu não quero ser manso, porque eu sou meio bravo, né? Eu sou meio impetuoso, eu não quero ser manso. Não é assim que funciona. São características que nós devemos ter, todas elas. E tudo bem que nós somos falhos, alguns irmãos têm, às vezes, um temperamento mais afiado do que o outro, outros são mais quietos, mais mansos, e tudo bem, a gente não está falando dessas questões pessoais e particulares que cada um tem. O que a gente está dizendo é que cada característica dessa aqui que a gente está falando, nós devemos possuí-las, todas elas. E elas são para todos nós que dizemos que somos cristãos. E se você não é cristão, Jesus veio te buscar nessa noite, e você vai sair daqui recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Então essas bem-aventuranças são para todos. Billy Graham, ele diz duas frases muito interessantes, falando sobre as bem-aventuranças. Olha só, presta atenção aqui na frase que ele diz: as outras pessoas estão vendo alguma coisa de Cristo, o seu amor, sua alegria e sua paz em sua vida? Ou seja, estão olhando para você e estão vendo Jesus, características de Jesus na sua vida? Olham para você e eles veem você mesmo ou eles veem Jesus na sua vida? Através das suas atitudes, através de quem você é, através do que você tem. Quando olham para você, o que veem? E essa é o pensamento de Billy Graham, é a reflexão que ele traz para nós. Outra frase dele: deveríamos ser oráculos vivos de Deus, vistos e lidos por todas as pessoas. Então, quando nós estamos em qualquer lugar, seja aqui na igreja, no nosso trabalho, escola, faculdade, ou no meio da nossa família, quando olharem para nós,
o que eles devem ler, o que eles devem ver é características de Jesus. Olhar para nós e perceberem que nós nos parecemos com Jesus, perceberem que nós imitamos a Jesus, que nós praticamos as mesmas práticas de Jesus. E que práticas são essas? São todas essas bem-aventuranças aqui. E a gente poderia falar de outras, mas esse mês a gente vai falar especificamente dessas bem-aventuranças. Preste atenção numa coisa aqui. Quando o homem foi criado, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado parecido com Deus. Ele foi criado com todas essas características aqui. Nós nos parecíamos com Deus, mas o pecado, quando ele entrou na humanidade através de Adão e Eva, o pecado deformou o homem. Então o homem, a humanidade, perdeu essa imagem e essa semelhança de Deus. Ele foi deformado, o caráter imaculado, um caráter incorrompido, um caráter santo, a imagem e semelhança de Jesus Cristo foi corrompido pelo pecado. E o homem decidiu andar pelos seus próprios caminhos. O homem decidiu andar como uma ovelha desgarrada, querendo fazer a sua própria vontade, tomar as suas próprias decisões. O homem decidiu pecar, a humanidade decidiu pecar. Mas Jesus, quando ele vem, é sobre isso que a gente está fazendo esses momentos de ceia, que são maravilhosos. Nós estamos falando sobre isso, sobre esse momento em que Jesus veio. Ele veio vivendo novamente a imagem e semelhança de Cristo. Ele desceu do céu, se tornou um homem, mas ele veio à imagem e semelhança de Jesus Cristo, e ele veio falando e ensinando e vivendo como que nós deveríamos ser, para que nós, essa forma que nós tínhamos de sermos a imagem e semelhança de Deus, para que nós retomássemos essa forma, para que nós de novo voltássemos a ser iguais a Ele, para que nós de novo voltássemos a fazer a sua vontade, praticar a sua vontade, andar nos caminhos dele e não nos nossos caminhos, mas andar conforme ele andou, ser como ele era. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que é fácil, porque não é fácil ser humilde, não é fácil ser puro de coração, não é fácil ter fome e sede de justiça, nada disso aqui é fácil. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso Consolador, Ele é o nosso ajudador, e Ele nos ajuda em todas as nossas fraquezas. Ele ajuda a gente a nos tornar imagem e semelhança de Jesus Cristo novamente. E é isso que a gente vai falar, sobre isso que a gente vai falar essa noite, que nós devemos ser iguais a Jesus, praticando todas essas bem-aventuranças. Então, mais uma vez, eu quero criar expectativa no seu coração. Não deixe de vir nos próximos dias, porque o Senhor vai pegar na sua ferida, o Senhor vai nos curar, o Senhor vai nos conformar à imagem dEle. Nós iremos falar sobre coisas práticas da nossa vida, e nós iremos nos parecer com Jesus. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, isso é algo muito real. A criação aguarda que os filhos de Deus se pareçam com Ele, que os filhos de Deus sejam mansos como Ele é, que os filhos de Deus sejam humildes como Ele é, que os filhos de Deus sejam puros de coração como Ele é, que os filhos de Deus sejam misericordiosos como Ele é. O mundo aguarda isso, as almas aguardam a nossa manifestação dos filhos de Deus. Você está comigo nisso? Nós cremos que nós iremos viver isso, mas para viver isso nós precisamos praticar todas essas bem-aventuranças. Abra sua Bíblia comigo aí mais uma vez em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Então nós falamos aqui agora de duas essências. Nós falamos do caráter de Jesus Cristo, da imagem e semelhança de Deus, e nós falamos da humanidade, do homem que anda e pratica conforme a sua vontade, as suas decisões, o seu querer. Nós falamos de duas essências aqui, que elas não podem andar juntas.
Ou nós somos a imagem e semelhança de Cristo, ou nós somos iguais a um homem pecador, um homem que não anda segundo as leis de Deus, alguém que faz e pratica as suas próprias vontades. E aí esse texto vai falar um pouquinho disso. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente vai falar bastante sobre esse texto a partir de agora, mas eu quero falar ainda das bem-aventuranças. A Bíblia diz que bem-aventurados são, e aí falam todas essas características, os pobres de espírito, os que choram, os humildes. E o oposto disso é infeliz, infelicidade. Então, quem não chora, como Jesus mostra aqui, é um infeliz. Quem não é pobre de espírito, é um infeliz, vive uma infelicidade. Quem não é pacificador, é infeliz. Porque se nós somos felizes por sermos pacificadores, quando nós não somos pacificadores, ou qualquer outra dessas características de Jesus aqui, nós somos infelizes, nós nos tornamos infelizes. E isso leva a gente para esse texto aqui. Isso torna a gente cansado e sobrecarregado. Isso faz a gente ser cansado e sobrecarregado. Por quê? Porque quando a gente anda pelos nossos próprios caminhos, nossas próprias vontades, nossas próprias decisões, fazemos aquilo que dá na telha, aquilo que a gente quer, a gente vive uma infelicidade. Porque nós não fomos feitos para viver a nossa vontade, mas nós fomos feitos para viver a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Quando a gente anda com nossas próprias vontades, faço aquilo que eu quero, eu vivo uma vida infeliz. Eu vivo uma vida desagradável. E isso me torna alguém cansado e isso me torna alguém sobrecarregado. E muitas vezes esse cansaço é até exaustão, ao ponto de pensar em desistir da vida, ou de coisas que eu tenho, de família, de trabalho, de tanta coisa. Mas porque eu andei tanto nos meus próprios caminhos, que eu cansei, que eu me sobrecarreguei. Mas a palavra de Jesus para nós hoje é que nós tenhamos descanso para a nossa alma, para que nós sejamos felizes. Como que nós seremos felizes e como que nós iremos viver um descanso para nossas almas, praticando as obras de Jesus, sendo como Jesus era, andando como Ele andou, nos tornando a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E é por isso que mais uma vez eu digo para você, não perca nenhum dia dessa série. Nesse texto que nós lemos, nós temos 3 verbos. O primeiro verbo é venham, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. O segundo verbo é tomem, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso. Tomem é o segundo verbo. E o terceiro verbo, aprendam, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma. O primeiro verbo é um convite especial de Jesus. Um convite para quem? Para todos os que estão cansados e sobrecarregados. Aqui não há distinção de pessoas. Aqui Jesus não exclui ninguém. Não exclui nenhuma classe de pessoa, não exclui ninguém. Esse convite é para todos os que estão cansados. Para todos os que estão sobrecarregados. E é um convite especial e um convite particular, porque ele diz, venham a mim. Jesus não diz assim, olha, venham e os meus discípulos estão aqui e eles vão cuidar de vocês. Ou venham para a igreja tal, para a igreja A, B. Não. O convite de Jesus é particular, é pessoal. Venham a mim. É um convite muito pessoal. Esse convite é um convite maravilhoso, porque ele chama a gente para perto dele. É somente nele que nós teremos descanso. O que diz Salmo 23? Descansar me faz em verdes pastos. Quem é que me faz descansar em verdes pastos? É o nosso pastor. Somente nele, somente em Jesus venham a mim.
Somente em Jesus nós teremos descanso, nós seremos felizes. E eu falo de uma felicidade verdadeira, eu falo de uma felicidade eterna. Eu não estou falando de momentos de alegria, por exemplo, como conquistar um bem, comprar uma casa, ter um carro, casar, isso tudo é maravilhoso, a gente fica muito feliz, fica muito alegre, mas eu estou falando de uma felicidade inabalável, que mesmo que tudo esteja desmoronando do meu lado, eu sou feliz, porque eu pratico as obras de Jesus e porque eu tenho meu Senhor, meu Salvador. Isso me faz permanecer, independente do que aconteça na minha vida. Então, o primeiro verbo é venham, é um convite especial para você mesmo. Mas você pode estar pensando, poxa, mas para mim, quem sou eu? Ou como assim? Você nem me conhece? É para você. O convite é para você, especial para você. Esse convite é para todos nós. O segundo convite é, tomem sobre vós o meu jugo. E eu trouxe aqui alguns sinônimos de tomem, que é aceitem, assumam, recebam, submetam, se coloquem, levem. Ou seja, aceitem o meu jugo, assumam o meu jugo, recebam o meu jugo, submetam-se ao meu jugo, coloquem o meu jugo, levem o meu jugo. A palavra de Jesus, ela é maravilhosa. Tomem sobre vocês o meu jugo. Esse convite de Jesus, esse segundo verbo, o que ele quer dizer para nós? Ele não está dizendo para nós, para que nós retiremos o nosso jugo, aquele que a gente anda pela nossa própria vontade, pelo nosso caminho, que a gente faz o que quer, sem ouvir ao Senhor, sem ouvir a ninguém, andando pelos meus próprios passos, é largar esse jugo e colocar o jugo dele, que é um jugo de liberdade, colocar o jugo dele sobre nós. E o que é colocar esse jugo? O que é andar sobre o jugo de Jesus? É andar como Jesus andava. É ser como Jesus era. É praticar essas bem-aventuranças que nós estamos falando e que iremos falar por todo esse mês. E aí, há uma recompensa por carregar o jugo de Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo e vocês terão descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e eu vos aliviarei. A recompensa por carregar o jugo de Jesus, por praticar as obras de Jesus, por fazer a vontade de Jesus, por andar como ele andou, é viver uma vida de descanso. E diferente do que muitos pensam, a vida cristã não é ociosa, não é somente para sentar no meu banco e só receber e não fazer nada, não. O Senhor procura trabalhadores, o Senhor procura pessoas, homens e mulheres, jovens, adolescentes, que queiram carregar esse jugo para fazer o reino dele avançar, que queiram carregar esse jugo para fazer o nome dele ser glorificado, que queiram carregar esse jugo para que vidas sejam alcançadas, que queiram carregar esse jugo para termos uma vida de alegria no Senhor, de descanso no Senhor, de consolo no Senhor. Tomem sobre vocês o meu jugo. É um convite especial para nós. Vocês estão comigo? Deuteronômio, capítulo 22, versículo 10, traz um exemplo sobre jugo. Não arem a terra com um boi e um jumento presos ao mesmo jugo. O que está querendo dizer aqui? Um jugo é uma peça de madeira em que dois animais são postos nela e eles amarrados, esse jugo é posto sobre o pescoço deles e eles aram a terra, eles fazem alguns trabalhos e esses dois animais devem ser iguais, ou seja, eles devem ter duas essências. Então não poderia um boi andar com o jumento, porque senão um iria sobrecarregar o outro, um iria sofrer mais que o outro. E isso poderia causar desgaste, feridas, cansaço, desânimo, desistência, enfim.
O que essa palavra traz para nós e qual é a aplicação disso, né, nessa mensagem? É que duas essências, elas não podem andar no mesmo jugo. Nós não podemos fazer as nossas próprias vontades e querer fazer as vontades de Jesus. Ter o jugo de Jesus, receber, tomar o jugo de Jesus sobre nós, é ser completamente, 100% alinhado ao coração de Jesus. É estar 100% alinhado à vontade e às direções de Jesus para nossas vidas. Não existe a possibilidade de termos duas essências nesse jugo. Eu fazer a minha vontade, ou praticar aquilo que eu quero, andar por onde eu quero, fazer aquilo que eu quero e querer andar como Jesus andou. Não existe isso. As trevas não habitam com a luz. Ou nós andamos na luz, ou nós andamos em trevas. Não existe a possibilidade de nós querermos viver para nós mesmos. Nós precisamos, e o Senhor quer isso de nós, que nós vivamos para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Esse é o desejo do coração de Jesus para a minha vida, para a sua vida. O convite de Jesus não é para que deixemos o nosso jugo e vivamos sem fazer nada, mas é para que nós tomemos o jugo de Jesus, que é um jugo de liberdade, e nós vivamos para Ele. Sabe, estar na vontade do Senhor Jesus, mesmo que dê trabalho, mesmo que seja vir de manhã e à noite, e vir à noite, mesmo que seja ir para uma comunidade, pregar o Evangelho, mesmo que seja ir para outro país, mesmo que seja abrir mão dos nossos pais no nosso estado, ir para outro estado, mesmo que seja qualquer coisa, o nosso coração, como o Júnior falou muito bem, o nosso coração se enche de alegria porque nós estamos no centro da vontade do Senhor. O Júnior, como ele disse, passou um mês, não estava feliz, e Deus usou sua vida, Júnior. É um exemplo muito prático. Quando nós não obedecemos à vontade do Senhor, nós vivemos infelizes. Mesmo que aparentemente eu esteja com um sorriso no rosto, de orelha a orelha, ou que as coisas estejam relativamente indo bem na minha vida, no meu trabalho, o meu interior está cansado. O meu interior está feliz. O meu interior está sobrecarregado, porque o que me faz ter descanso é estar aqui no centro da vontade do Senhor. O que me faz ter alegria é praticar, fazer a vontade de Jesus, ser igual a Jesus. É isso que me traz alegria. E talvez você esteja se perguntando, por que a minha vida foi tão cansada? Por que eu sempre estive tão sobrecarregado, tão infeliz? Talvez seja porque você nunca andou como Jesus andava. Talvez seja porque nós, e eu me incluo nisso, essa palavra é para nós, gente. Talvez seja porque nós nunca nos entregamos completamente ao Senhor. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade completamente, toda a Tua vontade. Eu quero fazer tudo o que o Senhor tem para a minha vida, tudo o que o Senhor tem para mim, eu quero obedecer, desde os mínimos detalhes, até coisas grandes. Assim você vai ser feliz. Assim você vai ter paz, descanso para a sua alma. Vocês estão comigo? Então nós falamos do primeiro verbo, venham. O segundo, tomem sobre vós o meu jugo. E o terceiro, aprendam. Mais uma vez Jesus diz, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mais uma vez Jesus disse, a primeira vez ele disse, venham a mim, e agora ele diz, a segunda ele diz, tomem de mim o meu jugo, e a terceira ele diz, aprendam de mim. Ou seja, ele está dizendo, olhem para mim, olhem para quem eu sou, olhem para as minhas atitudes, olhem para o que eu faço, e aprendam comigo, aprendam de mim. Ele está dizendo que Ele é a fonte, Ele está dizendo que nós devemos ir até Ele
e buscar dessa fonte e sermos iguais a Ele. Nós só iremos, eu quero repetir isso, porque isso é muito importante, nós só iremos viver verdadeira felicidade em Cristo Jesus, porque Ele é a fonte, não há outra fonte. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, todos os bens do mundo, mas eu te afirmo que você vai ser cansado e sobrecarregado, porque verdadeira felicidade é somente em Cristo Jesus. Então ele diz, aprendam de mim, e esse verbo aprender, ele é muito profundo, porque o que é aprender? Aprender não é simplesmente eu ouvir alguma coisa e ok. Jesus está dizendo para nós, bem-aventurados os mansos, os pobres de espírito, os pacificadores, os puros de coração, e eu fico, ok, Senhor, ok, legal. Não. Quando ele diz aprendam, isso requer de nós atitudes. Isso requer de nós que a gente saia do lugar, que a gente se movimente. Então, quando eu ouço essa palavra, sejam pacificadores, porque eu sou pacificador, é o que Jesus está dizendo. Então, quando nós olhamos para Jesus, e eu olho para mim mesmo, puxa, eu não sou pacificador, eu não sou como Jesus. Quando ele diz, aprendam de mim, ele está querendo dizer, ok, você não é pacificador, o que você vai fazer com isso então? Você tem que aprender comigo, porque eu sou manso e humilde. Ok, você não é manso, o que você vai fazer então? Jesus está olhando para nós e dizendo, você precisa tomar alguma atitude então. Você não pode ficar só no campo da consciência. Eu tenho consciência de que eu sou fraco. Eu tenho consciência de que eu não sou manso, de que eu não tenho paciência, um exemplo de um fruto. Eu tenho consciência de que eu não tenho paciência, eu sou um impaciente. Ok, a consciência é o primeiro passo. O segundo passo é tomar uma atitude sobre isso. Fazer alguma coisa para que isso fique no passado, para que isso se torne velho homem, porque se ficar só no campo da consciência, não vai mudar nada. Conhecimento não muda ninguém. Quem gosta de Coca-Cola aí? Levanta a mão. Pode levantar. O pessoal está se escondendo aí. Quem gosta de Coca-Cola? Agora, quem sabe que Coca-Cola faz mal? Levanta a mão de novo. Ter conhecimento não quer dizer nada se a gente não tomar alguma atitude, se a gente não praticar. Eu sei que Coca-Cola faz mal, mas é gostoso demais. E eu tomo Coca-Cola. Aleluia! Dá glória aí. É bom demais. Ter conhecimento não adianta nada. Ter conhecimento de que Jesus é santo, Jesus é manso, mas eu não sou, não faz de mim ser manso. Eu preciso aprender com Ele. Eu preciso olhar as Escrituras, as práticas de mansidão que Ele teve, as práticas de paciência que Ele teve, e querer ser igual a Ele. Jesus, eu vou falar sobre Jesus daqui a pouco, mas Jesus, olha só, a gente vai falar sobre isso também na ceia. Jesus foi esbofeteado, cuspiram em Jesus. Imagina, Jesus tinha todo o poder nas mãos, todo o poder. Se ele quisesse, ele poderia ter chamado os anjos. Você está me cuspindo, rapaz? Espera aí! Jesus não fez isso não. Como o quê? Que ela cantou aqui? Como um cordeiro mudo. Ele foi manso, ele foi humilde, ele foi paciente. Como um cordeiro mudo. Então, quando eu olho para isso, eu olho para Jesus tendo essas atitudes, eu não posso querer e achar normal eu ter reações que me fazem perder o controle, eu ter reações que me fazem sair de mim mesmo. Eu não posso achar isso normal, porque eu preciso olhar para Ele como Jesus, que foi cuspido, crucificado. Então, quando alguém vier e atingir a minha carne, fizer alguma coisa contra mim, eu preciso ser como cordeiro mudo. E eu não estou dizendo que é fácil não, tá? Alguém cuspir na minha cara, Jesus me segura, Jesus vai me segurar, porque Ele é misericordioso. Eu não estou dizendo que é fácil, gente, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que a gente tem que olhar para Ele e escutar Ele falando, aprenda de mim, queiram ser iguais a mim, tomem alguma atitude sobre isso. Então, mais uma vez, não perca nenhum dia dessa série, porque nós iremos ouvir muitas palavras que vai atingir nosso ego, vai atingir as nossas feridas, e Ele diz assim, aprendam de mim. Você tem consciência agora
agora aprendam de mim, sejam como eu sou a fonte. Vocês estão comigo? Venham é o primeiro verbo, tomem é o segundo, aprendam é o terceiro verbo. O que quer dizer aprender? Olha só, aprender é um processo contínuo e dinâmico que ocorre ao longo de toda a vida. Um processo contínuo e dinâmico que ocorre ao longo de toda a vida. E isso é muito parecido com o Evangelho, né? Porque quando a gente vem para Jesus, nós chegamos podre, fedendo a pecado, né? Mas nova criatura, o Senhor nos torna alvos, limpos como a neve, né? E aí a gente vai caminhando dia após dia e se parecendo com Jesus, tendo essas características que nós citamos aqui, e dia após dia nós vamos sendo moldados e moldados e moldados, e vamos nos parecendo com Jesus, e aquele que era... aquele que tinha raiva, ele vai se tornando manso, paciente, e aquele que roubava não rouba mais, e aquele que pecava não peca mais, dia após dia, aprender com o Senhor todos os dias, dia após dia. Isso mostra para nós que nós nunca podemos deixar de aprender com o nosso grande mestre, o nosso grande professor, que é Jesus. Nunca. Não existe momento nenhum da nossa vida que a gente pode olhar e dizer, agora eu estou bam, estou top agora cheguei no topo, estou no auge. Não, aprender com o Senhor todos os dias. Todos os dias, nós estaremos nessa escola todos os dias. E aí ele fala das duas características. Aprendam de mim, pois eu sou manso e eu sou humilde, que inclusive são das que a gente leu algumas das bem-aventuranças. O primeiro, manso. O que significa ser manso? Manso significa alguém que se caracteriza por ser gentil, humilde, paciente, e escute isso aqui, submisso à vontade de Deus. É uma qualidade que se opõe ao orgulho e à arrogância, e é descrita como fruto do Espírito Santo. A mansidão é vista como uma virtude, e os mansos são abençoados, pois herdarão a terra. Olha só que interessante. Isso aqui é muito interessante. Jesus traz duas características apenas, ser manso e humilde. E nas bem-aventuranças, todas as bem-aventuranças têm uma consequência. Todas as bem-aventuranças têm fugiu a palavra correta, mas tem uma consequência, uma recompensa, na verdade. Todas as bem-aventuranças têm uma recompensa. E olha as duas recompensas dessas duas características que Jesus deu. Manso. Qual é a recompensa de ser manso? Eles herdarão a terra. Ou seja, eles terão a terra por herança. Eles terão a terra. E a recompensa de ser humilde é eles herdarão o reino dos céus. Então, aqueles que são iguais a Jesus, olha só que interessante, aqueles que praticam as obras de Jesus, eles são felizes, eles herdam a terra e eles herdam o céu. Muita gente vive somente por essas coisas da terra, mas é uma herança por ser manso. Muita gente vive somente querendo os céus, mas é uma herança por ser humilde. Nós alcançamos os céus e a terra somente sendo iguais a Jesus, mansos e humildes, tendo esse coração de Jesus. E o que é ser manso? É isso aqui que eu li para vocês. E aí, eu acho muito interessante porque Jesus traz essa analogia, ele usa o jugo, né, que era usado por bois, e algo muito interessante é que a gente vê os bois, né, e eu falei aqui de manhã, a gente vê muito boi mansinho, né, muito boi que recebe o jugo e trabalha, e faz o trabalho do agricultor e tal, mas a gente também vê muito boi bandido. Quem já ouviu falar do boi bandido? Boi bandido era um boi, como é que é o nome daquele lugar lá? São Silvestre, não... Era um boi muito bravo que o pessoal não conseguia montar, ninguém conseguia montar,
Ninguém conseguia pegar o bicho, ninguém conseguia domar o bicho, ninguém conseguia amansar o bicho. Esse era o boi bandido. E eu quero te fazer uma pergunta. Na seara do Senhor, você é um boi mansinho, que é submisso, que se subjuga à vontade do Senhor, que faz, que pratica as vontades do Senhor e, consequentemente, você é feliz, você vive em descanso no Senhor, ou você é um boi bandido que ninguém te doma? Ou você é um boi bandido que ninguém põe uma rédea sobre você? Ou você é um boi bandido que só faz o que você quer? Que só pratica as suas vontades, só anda pelos seus caminhos? Jesus quer te amansar. Jesus quer que você tome o jugo dele sobre você. Jesus quer te colocar na linha. Jesus quer que você perca o controle da sua vida. Está na hora de passar esse volante da sua vida para as mãos do verdadeiro motorista, que é o Senhor Jesus. Está na hora de passar o controle da sua vida, de toda a sua vida, para o verdadeiro motorista, para o verdadeiro professor, que é o Senhor Jesus. É isso que o Senhor quer de nós. Nós estamos vivendo, acreditamos, os últimos dias, nós acreditamos num avivamento, mas o Senhor quer encontrar verdadeiros discípulos que se parecem com Ele, que não são como um boi bravo, que é insubmisso, que não pratica as vontades dEle, mas Ele quer alguém manso, alguém submisso, disposto a praticar a vontade dEle, disposto a andar como Ele andou, mesmo que isso dê trabalho. Disposto a andar como Ele andou, ser como Ele era, mesmo que isso me leve a ter coisas ruins, que eu não quero. Mesmo que eu tenha que abrir mão de coisas, o Senhor está procurando verdadeiros discípulos como esse. Você é um desses? Fica a reflexão para nós. O Senhor procura homens e mulheres que façam a sua vontade, que vivam a plenitude da vontade do Senhor. E a última característica que Jesus cita é que ele era humilde. E o que é humildade? Humildade é ter um conceito equilibrado de si mesmo, sem buscar honra para si. A humildade é o contrário de orgulho. A pessoa humilde agrada a Deus. Romanos 12, 3. Os humildes são ensináveis, olha só. Os humildes são ensináveis, não é como um boi bravo que não quer aprender nada, que não quer ouvir a ninguém, que não quer se submeter, se subjugar a ninguém. Um humilde, ele é ensinável, tem um coração ensinável. Reconhecem como são dependentes de Deus. Nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes de Deus. Quando nós chegamos num lugar que nós achamos que não precisamos mais de Deus, nós deixamos de ser humildes e nos tornamos arrogantes, achando que a gente pode andar pelos nossos próprios caminhos, nossas próprias vontades, e isso leva a gente a um lugar de infelicidade, um lugar de cansaço. Reconhecem como são dependentes de Deus e desejam submeter-se à vontade de Deus. Os humildes são mansos e têm a capacidade de influenciar outros a serem humildes também. O maior exemplo de humildade que nós temos é o exemplo de Jesus. Jesus, ele foi humilde, como esse exemplo que eu acabei de dar para você, que fizeram o que fizeram com ele, mas ainda assim ele não fez nada. Como cordeiro mudo, ele sofreu e padeceu por mim e por você, para que nós estivéssemos aqui hoje, para que nós nos tornássemos como ele é. Jesus, ele era o Rei dos Reis, ainda é. Jesus é o Rei dos Reis, Deus Todo-Poderoso, e ele poderia ter nascido na terra no maior palácio do mundo, no berço mais caro do mundo, no berço mais lindo do mundo, na melhor casa, na melhor cidade, mas ele decidiu nascer numa cidade pequena, ele decidiu nascer numa manjedoura, um lugar onde ninguém quer ter um bebê, um lugar onde ninguém quer ter um filho. Foi ali que Jesus decidiu nascer, mesmo sendo dono de toda a terra.
sendo dono de todo o céu. Jesus, quando ele entrou a entrada de Jerusalém, quando ele entrou em Jerusalém, ele poderia ter escolhido o cavalo mais bonito da cidade, ou o cavalo mais bonito da terra. Ele poderia ter escolhido o cavalo mais lindo, o maior de todos. Mas ele escolheu entrar na cidade, sendo louvado, hosana ao filho de Davi, montado em um simples jumentinho, filho de uma jumenta. Jesus, mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Antes esvaziou-se de si mesmo, se tornando servo, se tornando homem. Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Jesus é o maior exemplo de humildade que nós temos. E ele olha para nós hoje e diz: olhem para mim, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Olhem para mim, aprendam de mim, pois eu sou a fonte. Irmão, você não vai encontrar felicidade, você não vai encontrar completude, vai se sentir completo, satisfeito. Olhe para mim, eu sei que eles são lindos, eles são lindos. Olha lá, coisa linda. Olhe para mim, você não vai ser completo, satisfeito, em lugar nenhum, a não ser nos pés de Jesus. Você não vai encontrar descanso para a sua alma. Você pode até ter todo o dinheiro do mundo, ter todas as riquezas do mundo, mas ainda assim estar cansado e estar sobrecarregado. Porque descanso, pastos verdejantes, são apenas nos pés do nosso pastor. São apenas nos pés do Senhor Jesus. Você pode procurar em qualquer lugar. Você pode procurar em qualquer lugar da face da terra, mas não haverá lugar nenhum que te oferecerá felicidade. Bem-aventurado, você quer ser bem-aventurado? Você quer ser feliz? Você quer encontrar descanso para a sua alma? É somente em Jesus Cristo. Não há outro caminho. Ele é o caminho. Não há outro lugar. Não existe lugar que vai fazer isso por você. Fique de pé. E o texto termina assim, ó. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Olha só a consequência de praticarmos as bem-aventuranças, de sermos iguais a Jesus, andarmos como Ele andou. E vocês encontrarão descanso para a alma. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave, sabe? O seu jugo, o meu jugo é pesado. Quando nós andamos sobre o nosso jugo, sobre as nossas vontades, nós vivemos sobrecarregados porque o nosso jugo é pesado. Nós não aguentamos. Mas Jesus diz que o jugo dele é suave e é um jugo de liberdade. O jugo dele é suave e o fardo é leve. Eu não sei qual é o fardo que você tem carregado na sua vida. E esse fardo talvez esteja tão pesado que você esteja ao ponto de desistir. Mas Jesus diz para você hoje: o meu fardo é leve. Tome sobre você o meu jugo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você não precisa viver uma vida de cansaço. Você não precisa viver uma vida sobrecarregado, uma vida de infelicidade. Você pode ser feliz em Cristo Jesus. Você pode encontrar descanso para a sua alma. Mas a única maneira disso acontecer é nos pés de Jesus. É estando com Jesus. É andar com Jesus todos os dias. Sem ter um dia sequer que você não ande com Ele. É somente nesse lugar. Feche seus olhos. Pai, nós queremos aprender de Ti. Porque o Senhor é manso e humilde, nós queremos ser iguais ao Senhor.
Nós queremos, Jesus, andar como o Senhor andou. Nós queremos, Senhor, imitar a Ti. Senhor, que ao olharem para nós, que não vejam o Eloílson, mas que vejam Jesus em mim. Você pode orar isso, meu irmão? Que não vejam você, mas que vejam Jesus em você. Senhor, nós queremos, Senhor, sermos instrumentos para que o Teu amor seja expressado a outras vidas. Nós queremos ser instrumentos, Senhor, de vida para outras vidas. Nós queremos ser iguais a Ti, Jesus. Jesus, não nos deixe conformados, Senhor, com a nossa imagem, com a nossa semelhança, mas nos conforme a Tua imagem, Senhor. Faça a gente aprender do Senhor. Tira-nos desse lugar de comodismo, Senhor. Tira-nos desse lugar de conforto. E que aprendamos com o Senhor, porque assim alcançaremos descanso para nossas almas. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo, e como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração como a ferida de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-me, ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Declare mais uma vez: fere meu coração. Fere meu coração como a ferida de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Feche seus olhos.
Toda a igreja, feche os olhos. Comece a orar. Eu quero fazer um convite. Eu não. Jesus quer fazer um convite a você hoje. Se você está cansado de viver uma vida de cansaço, sobrecarregado, uma vida sem propósito, se você acha que a sua vida não existe propósito, Jesus veio te dizer hoje: a sua vida tem um propósito. Você tem um chamado, você foi escolhido por Jesus. Você foi escolhido por Jesus antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Existe alguém aqui hoje que nunca aceitou ao Jesus e gostaria de tomar essa decisão hoje? Você pode vir. Vem até aqui à frente que a gente vai orar por você. Alguém que nunca aceitou Jesus e gostaria de tirar esse fardo pesado das suas costas e carregar o fardo leve de Jesus. Tirar o jugo pesado e carregar o jugo suave de Jesus. E aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Levante suas mãos e venha aqui à frente que a gente vai orar por você. Alguém que gostaria de voltar aos caminhos de Jesus. Um dia talvez você já andou com Jesus, caminhou como Ele andava, mas hoje você está diferente dele. Hoje talvez você esteja tão longe de Jesus, mas o convite dele para você hoje é: venha a mim. Alguém que queira retornar aos caminhos de Jesus, que queira Jesus novamente como seu Senhor e Salvador das suas vidas, levante suas mãos e venha aqui à frente. Se esses dois convites que eu fiz para você, se você ficou com vergonha, você pode vir agora nesse terceiro convite que eu vou fazer, junto com esse pessoal, se você não quer se identificar. Agora o convite é: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Sabe, Jesus traz um fardo sobre a sua vida, traz um jugo sobre a sua vida, mas é um jugo suave, um jugo leve, um jugo de liberdade, de amor, graça, alegria, felicidade, porque felizes são os que andam com Jesus e andam como Ele andou. Enquanto eles vão cantar aqui, você que se sente cansado, talvez ao ponto de não aguentar mais, de querer chutar o balde, talvez ao ponto de querer desistir da sua vida, ou querer desistir de coisas importantes como família, vida, trabalho. Talvez você esteja tão cansado e tão sobrecarregado, mas o Senhor Jesus oferece hoje descanso para a sua alma. E a palavra dele é: venham a mim. Venha, pode vir. Venha a Jesus, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pode vir, nós iremos orar por você. Jesus vai oferecer descanso para a sua alma. Jesus vai oferecer ânimo para a sua vida. Jesus vai te fortalecer. Ele vai te dar vida. Ele vai te dar alegria. Ele vai tirar o cansaço. Ele vai tirar o medo. Ele vai tirar o fardo. Pode vir, venha. Jesus está aqui de braços abertos para você, para te dar descanso. Fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha.
até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Levante as suas mãos, cante isso pro Senhor, clame por Ele. Vem derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Seja agora, vem derrama. A terra clama, A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. a terra tua igreja clama por ti. Chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu Aleluia. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pelo cuidado conosco. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um exemplo maior. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos ensinado como caminhar. Deus, eu oro em nome de Jesus que essa semente que foi colocada aqui em cada coração possa no tempo do Senhor dar o seu fruto. Eu oro em nome de Jesus que cada um possa ser transformado segundo a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador. Amém? Você recebe, irmãos? Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar por um instante. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós temos, todos os cultos são especiais, porque nós estamos aqui para adorar o nosso Senhor, mas hoje em especial, nós celebramos a ceia do Senhor, que é uma ordenança de Jesus, A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, façam isso em memória de mim. Então, há uma instituição de Jesus, uma ordem de Jesus, para que quando nós façamos isso, esse momento específico, nós fazemos, em memória dele. Por isso, eu quero te convidar, para que nós possamos fazer isso nesse momento. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala assim, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Versículo 23, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberem,
em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Então é uma ordenança de Jesus, façam isso em memória de mim, até que eu venha. Então hoje nós estamos aqui celebrando, né, vamos ceiar, você, né, que talvez esteja aqui conosco pela primeira vez, né, nós temos aqui, né, a nossa equipe de voluntários já te entregou, né, o cálice. Se por algum, né, motivo você não pegou, eu queria que você também levantasse a sua mão, nossa equipe vai te levar, né, esse cálice para você. E quais são, né, os requisitos para que você possa ceiar conosco, né, ou com Jesus, na verdade? O requisito é um somente: se você tem uma aliança com Ele. Puxa, eu tenho uma aliança com Jesus, né, então você está, né, apto a celebrar esse momento com Ele. Você talvez que nos visita pela primeira vez, seja de outro ministério, né, seja de outra igreja, esteja aqui conosco, nos visitando, nós também queremos desafiar você é um irmão em Cristo nosso, né? Então vocês também, né, você também não só pode, como deve, né, ceiar junto conosco, e esse é um momento muito especial, porque, irmãos, a Bíblia nos ensina e nos dá essa direção, né, e quando Jesus fala aqui sobre beberem o meu sangue, né, o suco, ele representa o sangue de Cristo. Ele estava falando para um povo, para uma época onde a aliança com o sangue era uma aliança, né, muito séria. Para um judeu na época de Jesus, você fazer uma aliança com alguém e usar o seu sangue era algo muito sério, era tipo um contrato irrevogável. E hoje nós podemos fazer isso com Jesus, né? Essa aliança com Ele, essa aliança com Ele. E a Bíblia fala, né, examine-se o homem a si mesmo. Então não é o pastor que examina as ovelhas, não é o irmão da esquerda, da direita que te examina, mas é você mesmo que examina a si mesmo. Você mesmo faz isso. E eu queria que você pudesse agora, nesse momento, levantar-se novamente e fazer uma oração sincera ao Senhor. Puxa, hoje eu estou celebrando essa aliança com Jesus. Nós não conhecemos, nós não temos nada a oferecer a Ele. Mas, irmãos, né, como nós vamos aprender durante esse mês, as bem-aventuranças, uma das bem-aventuranças é os puros de coração. Puxa, eu quero entregar meu coração nessa aliança com Ele, puro. Então eu queria que você fizesse uma oração sincera a Jesus agora. Senhor, eu sei que eu tenho áreas na minha vida que eu posso mudar. Talvez, Senhor, eu tenha que liberar perdão para alguém. Talvez eu tenha que abandonar uma prática que eu tenho feito do pecado, algo que não te agrada. E sabe, irmãos, esse é o momento da gente repensarmos, né, e tomarmos decisões que vão mudar as nossas vidas. E nada melhor do que fazer isso, né, na mesa com Ele, amém? Porque nós estamos celebrando a mesa com o Senhor hoje. Ele está no centro da mesa. Ele está nesse lugar. A palavra de Deus diz: 2 ou mais estiverem ali, eu estarei. Ele está aqui. E certamente, né, Ele preza e não despreza um coração quebrantado. Essa é a graça do Evangelho. Essa é a graça do Senhor. Mesmo a gente falhando, pecando, sendo, né, pecadores diariamente, Ele não despreza um coração quebrantado. E hoje é o momento da gente celebrar isso. Eu queria que você orasse a Ele. Faça uma oração sincera com seus lábios. Senhor Jesus, nós oramos e entregamos a Ti, Senhor, o nosso coração. Não temos nada de valor a entregar ao Senhor. Não temos nada que o Senhor já não tenha. O Senhor é o dono do universo. Todas as coisas estão nas Suas mãos. Nada que eu possa Te oferecer vai satisfazê-lo como algo que o Senhor já não tenha. Mas nós queremos fazer, Senhor Jesus, entregar aquilo que de mais precioso nós temos aqui, que é o nosso coração, que é o altar do nosso coração, onde nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, onde nós abrimos mão das coisas desse mundo, do pecado, dos nossos rancores, das nossas mágoas, e nós colocamos aos pés da cruz, falando: Senhor, eu sou falho, eu sou um homem miserável, mas eu entrego ao Senhor tudo aquilo que eu tenho guardado no meu coração lá.
Senhor, toma o controle da minha vida. Senhor, eu quero entrar nessa aliança, renovar a minha aliança contigo. Ó Deus, dizendo ao Senhor que o Senhor tem o domínio total de todas as coisas que circulam na minha vida. Por isso recebe esse momento, Senhor. Deus, eu oro, Pai, para que haja perdão, haja, Senhor Jesus, no nosso meio, Senhor, quebrantamento, haja, Senhor, abandono ao pecado, Senhor, que haja no nosso meio libertação, Senhor. Ó Deus, porque a Tua palavra diz que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, e Deus, nós oramos e se apropriamos dessa verdade, Senhor. Ó Deus, e celebramos, Senhor, nesse momento tão especial, em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor. Amém e amém. Aleluia. Eu queria que você saísse do seu lugar e celebrasse, ceiasse junto com algum irmão, né? Não gostaria de ver ninguém ceando sozinho, irmãos. Então, aos da casa, você que é da casa, né? Você já sabe que você tem uma missão, né? Você não deixe ninguém ceiar sozinho, né? Convide para estar com você. Você que está com a sua família, ceie com a sua família, com a sua célula, né? Você que nos visita, fique à vontade, alguém vai encostar em você, né? E nós vamos fazer isso, esse momento muito especial de alegria no nosso coração. Amém? Vamos fazer isso em nome de Jesus. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, prepara para nós caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, você pode cantar, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Celebre! Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem proporcionado nas nossas vidas. Louvamos, engrandecemos o Teu nome, para a honra do Senhor, a glória e honra do Senhor. Aleluia. Aleluia, irmãos. Antes de nós encerrarmos, eu queria orar pelos alimentos que nós arrecadamos nas células. Queria chamar aqui na equipe do nosso alcance social. Estão aqui o seu Antônio, a dona Marli está aqui? Não? Todo o pessoal do Ministério do Alcance Social, quem estiver aí, queria chamá-los aqui à frente. E hoje nós vamos orar por esses alimentos que foram arrecadados. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Seu Antônio e a dona Marli são os responsáveis hoje, né, dona Marli? Seu Antônio, ele é meu irmão precioso aqui, que tem nos abençoado. E aqui hoje nós temos aqui, né, esse ministério que auxilia muitas famílias, irmãos. Né, o seu Antônio, a dona Marli, todos os responsáveis pelo alcance social, eles sempre, né, passam os relatórios de quantas famílias são ajudadas. Irmãos, não tem coisa melhor, porque é um princípio bíblico. Quando Jesus fala, tive fome e me deste de comer, Ele estava falando que a igreja fez algo, que os filhos de Deus fizeram algo para os vulneráveis. E nós, né, temos a honra e glória, né, ao Senhor de podermos fazer parte disso. Então hoje nós vamos orar por esses alimentos aqui que foram arrecadados. Certamente o Senhor vai, né, trazer a presença dEle através desses alimentos. Eu queria que você orasse por eles. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por cada família, por cada irmão, oh Deus, por cada membro, Senhor, de célula, oh Deus, e irmãos que ajudaram, oh Deus, para fazer a sua contribuição, Senhor, está trazendo esses alimentos. Abençoa cada um, Senhor, oh Deus, que esses alimentos possam ser uma porta de entrada para o Senhor Jesus, entrar em muitas casas, muitas famílias, Senhor, que não seja somente saciado a fome física, Senhor, mas a fome espiritual dessas pessoas que vão recebê-lo. Senhor, eu oro em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, oh Deus, toca, Senhor Jesus, e que o Teu nome seja exaltado, para a honra e glória do Senhor, amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Ministério do Alcance Social também, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, amém, irmãos, isso aí. Irmãos, amanhã às 21h30 nós iniciamos a nossa semana de oração. Então, nós vamos estar aqui na igreja orando 1 hora, das 21h30 às 22h30, e nós estamos convidando você a estar conosco. Quem quer entrar em níveis mais profundos com Deus, amém? Então amanhã às 21h30 nós estamos aqui na igreja, se Ele permitir, amém? Culto de jovens. Sábado agora nós temos o nosso culto de jovens, né? Então você jovem, você que não é jovem, mas tem um espírito de jovem, né? Você também está convidado, convocado a estar aqui, né? Nós temos o culto de quinta-feira também, né? Você está convidado a estar conosco, amém? Que Deus abençoe, que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, amém? Deus abençoe sua vida, vá em paz, que o Senhor te guarde e te proteja.